Se você já começou a estudar gramática inúmeras vezes e sempre desistiu antes de você aprender de fato aquela matéria para te ajudar na sua prova, talvez seja porque você esteja estudando errado. Eu sou o Darriê, sou professor de português há 25 anos e estou aqui para te ajudar a superar algumas dificuldades na hora de aprender, não só gramática, como qualquer coisa, porque foram dificuldades que eu também tive e consegui superar e não só passar de ano, ser aprovado no concurso, mas virar professor de português. Então agora eu convido você a vir comigo nessa jornada definitiva de aprender gramática do jeito certo. Para aprender qualquer coisa do jeito certo, vai ser preciso que você tenha uma curiosidade genuína sobre como é que aquela parada funciona, para que o seu cérebro retenha essa informação de maneira definitiva. E para isso eu vou fazer um convite para você voltar comigo lá quase para a pré-história, quando os homens, sentindo a necessidade de interagir ou para conseguir uma namorada, ou para conseguir matar um bicho maior, ele precisava se comunicar com as pessoas. E quando não existia o idioma, o homem ali, presumo que ele se comunicasse por gesto, certo? Certo. Mas, diante das necessidades do homem de ter relações sociais cada vez mais complexas, foi preciso encontrar uma forma de se comunicar. Ou seja, foi necessário que as línguas, ou melhor, que uma língua fosse inventada por esses homens para que eles efetivamente conseguissem atingir os seus objetivos. A primeira coisa que a gente precisa fazer, se a gente precisasse inventar um idioma, é dar nome para as coisas que estivessem ao nosso redor, que estivessem ao redor do homem, para que ele pudesse falar, por exemplo, mamute, e o seu vizinho de caverna conseguir formar a imagem mental de um mamute na cabeça. Então agora eu vou passar rapidamente com você sobre quais palavras eram necessárias que o homem criasse e que ele criou e vou identificar para você no mundo de hoje. Então, a gente tem a necessidade de nomear pessoas, lugares, sentimentos, ações, processos, fenômenos, e a palavra que dá nome é chamada de substantivo. Concorda comigo que para o homem se comunicar, talvez o substantivo fosse a primeira classe gramatical que fosse inventada por ele, ainda que essa palavra não tivesse o nome de substantivo? Beleza? Então, palavras que nomeiam são os substantivos, e lá no tempo dos homens que tiveram que inventar uma língua, o dar nome para as coisas era uma parada muito importante. O segundo tipo de palavra que eles tiveram que inventar foram palavras que dessem características a esses substantivos. Por exemplo, se eu digo mamute e o meu vizinho de caverna entende, eu quero falar que ele é um mamute grande pra caramba. Daí o cara fala mamute e ele precisa caracterizar esse mamute. Então, da necessidade de se caracterizar os nomes dados aos bichos, plantas, enfim, elementos todos ali, se preocuparam em inventar, ainda que não soubessem, o adjetivo, porque o adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo. Então, se mamute dá um nome para um bicho, e mamute é, portanto, um substantivo, se eu digo grande, eu estou caracterizando o substantivo, tenho aí o adjetivo como sendo não uma classe gramatical qualquer, mas como sendo um tipo de palavra necessário para tornar possível que a comunicação entre as pessoas fosse cada vez mais específico e mais complexo. Beleza? Qual outro tipo de palavra os homens daquele tempo tiveram que se preocupar em inventar? Eles tiveram que se preocupar em inventar palavras que substituíssem os substantivos, ou que acompanhassem esses substantivos modificando-os. Como assim? Se eu digo mamute grande, beleza, já sabemos que o mamute é um substantivo, que grande é um adjetivo.
E se eu digo que o meu mamute grande é qualquer coisa? Esse meu é uma palavra que acompanha o mamute e guarda uma relação de posse. Ou você acha que naqueles tempos, quase que das cavernas, os homens também não se preocupavam com os seus bens, sejam lá quais fossem um tacape, um pedaço de pedra lascada, enfim. Então a gente percebe que houve a necessidade de criarmos palavras que acompanhassem o substantivo guardando relação de posse. E a gente tem aí o pronome numa função menos nobre do pronome, que é acompanhar o substantivo. Uma outra situação em que a gente continua tendo pronomes é que fosse necessário na comunicação, para que ela não ficasse tão repetitiva, usar palavras que substituíssem o nome do mamute. Então, por exemplo, o mamute é grande. O mamute comeu a plantação. Então o cara falou, pô, tem que falar mamute de novo. Vamos pegar uma palavra que substitua o mamute. Colocou, ele comeu a plantação. Então, palavras que substituem substantivos. Hoje a gente utiliza os pronomes especialmente porque a gente não gosta da repetição de sons, a não ser quando em poesia, esse tipo de coisa. Mas a repetição de sons não, desculpe, a repetição de palavras a gente tende a evitar, usando uma ferramenta criada lá por aqueles caras do tempo das cavernas que resolveram substituir nomes por outras palavras para evitar repetição. Então a gente já falou rapidamente sobre aqueles homens terem inventado, devido à necessidade, palavras que dão nome, substantivos, palavras que caracterizam adjetivos e palavras que substituem ou acompanham os pronomes. Uma outra necessidade foi fazer referências a esses nomes de maneira genérica ou específica. Por exemplo, se eu digo assim, o mamute comeu a plantação. Quando eu uso esse o se referindo ao mamute, é um mamute e quem está falando e quem está ouvindo já sabem que mamute que é esse. Agora, se eu quero fazer uma referência genérica ao mamute, eu digo um mamute comeu a plantação. E o vizinho, que já está manjando dos paranauê da língua, ele se liga que não é um mamute que eles sabem, que eles conhecem, é um mamute qualquer. Percebemos então aí, em relação à necessidade de se fazer uma referência genérica ou específica, a invenção do artigo. Gente, é claro que tudo isso que eu estou falando é uma fantasia, mas é uma fantasia que torna muito mais simples entender a importância de cada classe gramatical. Mas como eu disse que essa aqui seria uma aula rápida, eu convido você a ver comigo todas as outras classes gramaticais, uma a uma, e eu vou mostrar para você, em cada uma delas, qual a real necessidade desse comportamento da palavra em relação às nossas comunicações. Bem, lembrando, nós temos 10 classes gramaticais, temos 10 comportamentos diferentes das palavras, todas elas sendo muito importantes para o nosso dia a dia, e são elas: os substantivos, que são as palavras que nomeiam, os artigos, as palavras que fazem referência genérica ou específica, os pronomes, palavras que substituem ou acompanham os substantivos, os numerais. Você acha que o cara da caverna não ia querer contar quantos cabritos que ele tinha? Claro que ele precisava inventar palavras que indicassem quantidade, e o numeral é justamente a palavra que indica quantidade, ordem dentro de uma enumeração, fracionamento ou multiplicação. Temos ainda os verbos, palavras fundamentalmente importantes porque elas indicam ação, estado, processo, fenômeno e dão dinamismo para aquela frase. Tudo bem? Temos ainda
as conjunções, as preposições, os advérbios e as interjeições, mas isso fica para uma próxima aula. E se você gostou dessa introdução à língua portuguesa, a gente fazendo força para entender lá atrás qual a necessidade das palavras, convido você a se inscrever no canal, dar uma curtida aqui no vídeo e fazer uma pergunta, que vai ser um prazer transformar a sua pergunta em vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus, espero que essa nossa conversa curta sobre língua portuguesa tenha acendido uma luz na sua cabeça, indicando que existe um jeito diferente de se aprender língua portuguesa. Um abraço e até a próxima.